Tem mães que têm problemas muito pessoais, não conseguem sair de casa para poder trabalhar, então a gente procura ajudá-las. Já cheguei a pegar reciclagem na rua, botavam dentro do meu fusquinha, Marcelo, e ó, Deus ficava assim, falando pra mim, sabe? Eu sabia que tinha alguém que falava pra mim, não é assim, você tem que mudar, você tem que pensar diferente. Eu conheci o Rogério, meu marido é a minha bênção. Foi uma época desesperadora na minha vida, venci também. Costurando, eu quero que vocês entendam que todo esse trajeto foi costurando. O cliente chega, promete pra você, não, se você ficar trabalhar só pra mim, eu vou manter você. Mentira. Você quebra. Bem-vindos ao Gestão Sem Gravata, um espaço onde a gente tira a gravata, baixa a defesa e fala sobre o que realmente constrói uma empresa. E olha só, algumas histórias não começam com oportunidades, nem com plano de negócio. Começam por necessidade e com aquelas decisões silenciosas de simplesmente não desistir. E quando você entende o que veio antes do sucesso, você percebe que nunca foi apenas sobre empresa, faturamento ou crescimento. Foi sobre força, coragem e construção diária. E hoje eu tô aqui com uma mulher que transformou habilidade em sustento e sustento em negócio. Quando você olha para ela hoje, você vê não só uma empresa estruturada, uma marca, mas o que realmente define essa história é o que ela passou. E ela vai contar aqui pra gente hoje. Antes de iniciarmos o nosso episódio de hoje, deixa eu falar rapidamente sobre algo que faz parte da realidade de muitos empresários no Brasil. Muitas empresas trabalham muito, vendem, atendem clientes, movimentam negócio, mas no final do mês o caixa continua apertado. E muitas vezes o problema não está no faturamento, está nos impostos mal estruturados, em parcelamentos que foram feitos sem estratégia ou em dívidas antigas que nunca foram analisadas com profundidade. E é exatamente nisso que a Spaces Redução Tributária atua. Nós ajudamos empresas a entender suas dívidas federais e a analisar possibilidades legais de negociações e construir estratégias para reorganizar toda a situação da empresa. Porque muitas vezes, aquilo que parece apenas um problema financeiro, na verdade, é um problema de estratégia. Se você quer entender melhor a situação da sua empresa, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e saiba mais. Ou acesse o nosso site, spaces.com.br. Agora sim, vamos iniciar o nosso episódio de hoje do Gestão Sem Gravata. Gente, olha só, eu estou muito feliz por receber aqui no nosso estúdio hoje a Marli Franco Alves. Ela é fundadora da confecção Agapantos e da marca Fitzy. Seja muito bem-vinda, Marli. Muito obrigado. Marli, olha, gente, eu conheço ela. Nossa, não sei nem quantos anos faz muitos anos, né? Sim. Eu frequentava a mesma igreja que ela e eu lembro como era a Marli e como a Marli é hoje, gente. Vocês têm que ver a mudança de vida da Marli. E deixa eu já começar, Marli, te fazendo uma pergunta aqui bem interessante. Já deixei aqui separadinho, ó. Você hoje ainda senta na máquina de costura e faz ali o trabalho manual de costura ou não? Hoje você só lidera a equipe? Não, eu sento na máquina. Eu amo costurar. Eu acho que a minha vida sem a costura não tem sentido só liderar, né? Hoje eu tenho pessoas que eu mando e eles obedecem. Eles obedecem. Então, mas eu gosto de estar ali, sabe, no meu momento gostoso,
Porque eu sempre costumo falar que a costura é uma arte. É a mesma coisa você pintar um quadro, sabe? Uma pessoa que faz um desenho. A costura, para mim, é isso. Você pega um tecido e transforma ele no que você quer, Que legal, Marli. entendeu? Eu gosto, eu amo costurar. Hoje você tem, 2 empresas. Conta um Sim. pouco pra gente sobre essas empresas. Então, a Agapantos, né, é a confecção, né? Nós realizamos sonho também, né? Então, a Agapantos, ela, todas as pessoas que queiram ter um sonho de ter uma marca, que nem eu estou voltada para o fitness, né? Porque na época eu costurava assim, mas eu costurava muito aleatório. Ah, vou fazer um vestido, fazer um blazer, fazer uma calça. Hoje não. Hoje a Agapantos é voltada no fitness. Então, toda a parte de fitness, então, é o que nós fabricamos. Hoje ela é voltada a isso e a Fit, ela é uma marca que também é fitness, Uhum, né? E só que a Fit, ela já é voltada para casual, né? Ela não é assim só academia. É uma roupa normal, uma pessoa que trabalha, que quer ir num supermercado, quer colocar uma roupa, ela quer ir num cinema, quer colocar uma roupa mais casual, mais bacana. Ela não é só voltada à academia que você tem que estar malhando. E então é uma marca mais premium, sabe? Não é povão como a gente é no dia a dia da academia. Então ela é uma marca mais reservada, mais diferenciada. e ela é vendida até na Europa? Sim. Ela vem com uma pegada gringa, né, a Fit. Eu tenho um sócio, né, que é o Lucas Camarote, ele é brasileiro, porém ele vive na Europa desde os 8 anos, 7, 8 anos. Então ele tem esse conhecimento, né, da pegada mais europeia, aquela pegada gringa ali. Então ele Uhum. traz esse conceito para fitness nisso daí. Então é mais ele assim. Agora nós estamos dando uma repaginada no Instagram da Fitness, porém eles tiraram todo o conteúdo e ela tá vindo agora realmente com uma pegada bem diferenciada. Então eu deixo o Agapantos para fazer mais essa parte de mais públicos, né? E a Fitz é mais Focada na marca focada na sua, né? marca. E hoje você tem quantos funcionários que trabalham lá? Eu tenho 16 funcionários dentro da empresa e tenho fora da empresa, eu tenho mais 7, que são mães que não podem trabalhar e tem mães que têm problemas muito pessoais, não conseguem sair de casa para poder trabalhar. Então, a gente procura ajudá-las. Mães, que nem eu sempre falo que eu ainda quero abrir uma ONG sobre isso, dessas costureiras que estão muito penalizadas, Marcelo. Hoje, costureiras passam fome. Puxa. A realidade da costureira, eu conheci um amigo de São Paulo, empresário, e aí ele fala para mim, ele fala, qual é o conceito que as costureiras de Americana, qual é o conceito delas trabalhar para comer? Porque aqui a gente vê a costureira, quanto mais pobre, olha só, a gente deixar uma costureira, mais êxito sobre elas nós vamos ter. Por quê?
Porque ela senta na máquina, ela não consegue fazer conta. E é real. A costureira, ela não consegue, ela costura vendo o montante, mas ela não consegue fazer conta de que ela precisa ter um salário, que ela precisa investir na ferramenta que ela tem. E você ganhando do jeito que os empresários pagam hoje, na massa, a costureira só trabalha para comer. É lamentável isso. Então eu quero deixar um alerta para essas costureiras de Americana e região. Eu era uma dessas costureiras que trabalhava para comer, para sustentar da Natiara e da Runa. Eu não conseguia, quando eu via um montante de serviço, falava, nossa, eu vou me dar bem. E no final me dava mal. Entendi. Mas, Marli, vamos lá. Conta um pouco pra gente agora, vamos voltar no tempo, que hoje você Bom, alcançou, vamos dizer assim, o sucesso. Só que a vida nossa, a gente sempre busca o próximo sucesso e vai indo, né? Mas hoje você alcançou o sucesso, comparado com o que você viveu. sim, E a gente quer saber um pouco dessa história, começando lá na sua infância até chegar nos dias atuais. sim. Bom, a minha infância, eu não tenho muitas coisas boas para falar, Uhum, né? Como eu disse, eu venho de uma família tradicional aqui de Americana. Meu pai nasceu aqui e já no começo do meu pai, ele já foi uma pessoa que sofreu muito também. Por isso que eu perdoo meu pai por tudo que ele fez. Porque meu pai, ele foi um cara que ele trabalhava muito. Ele também tinha mente empreendedora. Ele trabalhava muito para dar o melhor para nós. Porém, as leis deles dentro de casa era péssima. Então nós fomos criados num regime de tortura. Minha mãe apanhou muito, eu antes de nascer, meus irmãos, foi assim massacrante. Me lembro assim muito de ver assim minha mãe apanhando, sabe, a gente não poder fazer nada, sair correndo, procurar vizinho, pedir pelo amor de Deus. Eu cresci assim, me tornei meia rebelde, porque eu queria bater no meu pai, eu queria matar meu pai, né? Ver tanto sofrimento. Mas o medo tomava conta. Enfim, aí quando eu comecei a trabalhar com 7 anos, porque eu não queria ficar em casa, porque ele colocava a gente para ajudar ele, porque ele era pedreiro e ele era construtor, então ele tinha os caras, sabe? Então ele colocava tudo mais para ajudar. E aí a gente não aguentava mais, né? Então eu comecei a trabalhar, fui trabalhar de babá com 7 anos e nunca mais parei de, de trabalhar. Aos 14 anos, ele foi, né? Eu comecei, eu conheci a costura através disso. Ele foi numa confecção e falou: ó, põe minha filha para trabalhar aí 1 mês, 2 meses, até ela aprender, aí você paga. Primeiro ensina. Isso eu achei uma boa que meu pai fez. Eu fui, aprendi o mês, eu já estava ganhando meu salário. E, e foi ali que eu aprendi a fazer roupa de boneca. Eles trabalhavam para Estrela naquela época e aprendi a fazer as roupinhas de boneca. Depois eu saí, fui trabalhar no escritório, na Clínica São Lucas. E sempre queria casar logo, porque eu comecei a namorar com 19 anos. E aí eu sempre queria casar logo para poder sair, né, daquelas torturas.
E aí eu me casei. Com 23 anos, eu casei e estava trabalhando. Na época, eu trabalhava na clínica. Parei, aí fui, trabalhei num monte de lugares de costura. E sempre tinha o gosto de costurar, né? E com a minha mãe também. Minha mãe costurava também e a gente ficava chuleando, sabe? Pregando botão para ela. Mas assim, de todos os meus 4 irmãos, só eu peguei o gosto de costureira. Uma foi cabeleireira, o outro é pedreiro, trabalha no DAI, e uma irmã minha que já é falecida. E aí o tempo foi passando, e aí nesse meio eu trabalhei muito, aí fui embora para Sorocaba, voltei, sempre cuidando das minhas filhas, aí separei do primeiro marido, separei, voltei para Americana novamente. Nessa que eu voltei em Americana, eu saí aqui na 7 de setembro, de porta a porta, pedindo para alguém me dar uma oportunidade. E aí tinha uma, uma escola, a Confsul, e eu fui trabalhar lá. O cara me deu uma chance e eu fui trabalhar lá. Lá eu conheci o que era computador, cursos, enfim. E aí eu me tornei gerente, eu entrei lá para aprender, sabe? Sempre fui uma pessoa assim que eu queria mesmo aprender muito, qualquer coisa, sempre fui curiosa. Já cheguei a pegar reciclagem na rua, botava dentro do meu fusquinha, Marcelo, e ó, e ia pegando reciclado, tudo para sustentar das minhas filhas. Lá em Sorocaba também, eu trabalhei muito de faxineira, muito mesmo faxineira. Eu fiz, aí abri uma empresa de segurança, trabalhei muito de segurança, em Boituva, e passava roupa de universitária. Trabalhei muito, muito. Me lembro que uma vez eu trabalhei com muita fome, e aí as minhas patroas, elas começaram a perceber que eu não comia, e aí eu falava: "Ah, eu não quero almoçar, você pode fazer uma marmita para mim?" E aí elas faziam. E aí eu levava e as meninas ficavam esperando eu trazer aquela comida. Isso foi quando eu separei, né, do meu primeiro marido, foi muito difícil, muito difícil. E aí venci essa fase dura. Natiara me ajudou muito, que é a mais velha, a cuidar da mais nova. E eu sempre falava para elas: vocês não quero que vocês briguem uma com a outra, porque vocês só têm vocês duas. E elas até hoje elas são assim. Elas casaram e não brigam uma com a outra. E aí eu vim embora e trabalhando aqui. Aí a Odontoclinic ficou de olho em mim, porque eu estava assim, tendo muito sucesso em relação a vendas. E aí me convidou para trabalhar na Odontoclinic e eu fui. Lá eu me tornei gerente comercial e diretora da Odontoclinic em Botafogo. Primeiro eu fui para Niterói e depois eu fui para Botafogo. Eu morava em Niterói, eles me colocaram lá e fui para Botafogo. Morei no Rio de Janeiro 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Não aguentei ficar lá, longe de família, longe de tudo, sabe? Foi muito difícil.
Aí eles queriam que eu fosse para Fortaleza, que a gente fosse para Fortaleza, a gente falou que não, e eles falaram: olha, a porta é serventia da casa, Marli. Eles tentaram forçar a gente, sabe, a ir para lá, mas eu falei: não, não dá, e eu voltei para Americana novamente. Quando chegou aqui em Americana, foi quando tudo começou, porque eu sabia, eu falei: o que que eu vou fazer em Americana de novo? E aí eu pensei, falei: bom, eu vou. A minha vizinha tinha umas máquinas, e aí ela me vendeu aquelas máquinas pelo fio do bigode, que a gente não tem aqui, mas pelo fio de bigode. Falou: Maria, eu passo as máquinas, você costura e vai me pagando. Olha só. 3 máquinas. E aí eu cheguei nas minhas meninas, eu falei: gente, agora nós tá com a bola toda. 2007. Agora nós tá com a bola toda, vamos costurar, vamos costurar. E começamos a pegar serviço e costurar. E na minha cabeça eu achava que tinha que costurar, costurar, costurar. Só costurar. Mas eu estava enganada. Eu tinha dentro de mim esse lado empreendedor. E assim, Deus ficava assim, falando para mim, sabe? Eu sabia que tinha assim, alguém que falava para mim: não, não é assim, você tem que mudar, você tem que pensar diferente. E ali eu vim embora para cá e fui morar na casa dos meus pais. Eu não- Só eu e as meninas e esse Fusquinha. Eu fiquei muito tempo morando lá na casa dos meus pais com as meninas, né? E aí eu conheci o Rogério, a bênção que eu sempre falo, que meu marido é a minha bênção. Deus me deu, fora minha família, é o cara. Eu nunca. É gratidão total pelo que o Rogério já fez para mim. Teve uma vez, eu vou contar essa história que é interessante. Eu, nós trabalhando lá, de repente chegou a polícia lá, falando que eu estava fazendo roupas de marquinha. E aí chegou aquele monte de policial revirando minha casa toda procurando etiqueta, sabe, da Umbongo, Adidas, as marcas, né? E eu trabalhava assim para uma moça que ela fazia isso. E a gente só costurava. E eles chegaram lá, sabe, revirando minha casa, mas botaram minha casa de para baixo. E foi na época que eu descobri que eu estava com um câncer, colo do útero, e eu estava. A primeira vez eu estava em casa quando eles foram. Denunciaram que eu estava até com um estampando também. E, gente, pode olhar aí, a gente só costura. E depois, a segunda vez que eles voltaram lá, né, para dar aquela pressão, né, e eu já estava no hospital. Aí começou os meus problemas, saúde, do câncer, e eu operei, eu tenho 11 cirurgias, e foi guerra, aí começou realmente a minha guerra. Porque as meninas, tadinha, elas não sabiam costurar, né? Eu que ia direcionando elas, né? E aí, quando esses policiais chegaram lá, então, e eu tive que ir para o hospital, e eles chegaram lá, eu fico, até hoje eu fico imaginando a cabeça delas, quando aqueles caras chegou lá e exigindo isso, e exigindo tudo aquilo, sabe? E elas que elas não sabiam, nós fazíamos moletom naquela época, e aí foi uma guerra para a gente terminar. De lá do hospital, eu ficava direcionando elas aqui como fazer. Imagina, vencemos também essa etapa. Aí eu me mudei, eu tive que mudar. Meus irmãos queriam vender a casa dos meus pais. E aí meus irmãos chegou e me falaram: Marli, você tem que sair da casa, porque o advogado acha que fica melhor, né, a gente vender com a casa vazia.
Nossa, na época, Marcelo do céu, eu fiquei revoltada. Porque a gente vive numa zona de conforto. E a gente só aprende, só cresce quando você sai da zona Uhum. de conforto. Na época eu fiquei muito revoltado com meus irmãos. Meu Deus, só Deus sabe meu coração. Mas hoje eu agradeço eles, porque realmente eu tinha que sair de lá. E aí minhas filhas falou para mim, mãe, olha, escolhe uma casa que a senhora queira, uma casa boa, grande, nós vamos morar junto com a senhora para ajudar. Mas na Rússia ela vai ficar. Que eu me desesperei. E elas foram morar comigo. E aí eu aluguei lá na Ivo Piccoli, que você lembra Uhum. muito bem. Foi lá que na Ivo Piccoli me deu, né, o AVC, que eu tive o AVC. E quem levou eu para o hospital foi você, Eu que eu lembro. agradeço. Eu tava bem naquele momento, né? Foi Deus que colocou você ali. E graças a Deus eu tô aqui para contar, né, para a gente estar aqui falando sobre isso. E foi uma Sim. época desesperadora na minha vida. Venci também. Então você venceu câncer, passou pelo AVC, Marli Passei. do céu. E não fiquei com sequelas. Deus é maravilhoso. E foi quando, né, o pastor João Brabo chegou em mim e falou para mim, Marli, eu tenho uma chácara, não tem nada lá. Não tem água, não tem esgoto, não tem nada. Você tem que dar uns passos para trás para você alavancar. E aí eu fiquei pensando, sabe? Eu pagava aluguel, tinha contrato. Falei, e agora? Né? O que, que eu vou fazer? E costurando, tá? Eu quero que vocês entendam que todo esse trajeto foi costurando. E eu sempre falava para minhas filhas, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos vender, vamos fazer isso. Não, mãe, não, nós estamos trabalhando. As meninas tiveram que ir trabalhar para fora, porque tudo que eu fazia não dava certo, Marcelo. Fazia uma coisa, costurava uma coisa, não dava certo. Daqui a pouco não dava certo. Por quê? Porque eu pensava, sabe quando o cavalo tem aquela Uhum. coisa aqui, né? O burro ele não tem um pauzinho assim, que ele tem que seguir. Eu achava que tinha que seguir essa linha. E na verdade não era. E aí eu fui para a chácara. As meninas não queriam ir. Eu falei, mãe do céu, lá tem muito mato, eu sou alérgica, ai, um monte de coisa. E eu falei, não. É... Eu falei, não, nós vamos para lá. Aí o pastor me levou lá, eu vi a chácara, tudo, e fiquei pensando o que, que eu poderia fazer ali dentro, né, para a gente se acomodar ali. E aí eu resolvi ir. Cheguei nele, na pastora Fátima, e falei, olha, nós vamos para lá. E aí eu fui para lá e levei minhas maquininhas. Lá eu coloquei minhas máquinas na área lá, não tinha muito lugar, chovia, molhava tudo. Meu Deus, era assim terrível. E aí eu tenho uma amiga, Elide, aí nós resolvemos montar a pique-esconde. Não sei se você se lembra, que eu fazia roupa infantil. Sim, lembro. Aí começamos a fazer roupa infantil. Uhum. E tava assim, eu tenho até uma foto, sabe, quando a gente tirou lá na área lá da chácara, eu e ela montamos um container e fomos para lá e chegou a pandemia. Puxa. Ai, Marcelo, as crianças não iam para a escola, quem que ia comprar roupa? Quebramos.
E essa foi a segunda vez que você quebrou? Não, a segunda foi um monte de vezes, porque ainda eu lembro que eu abri o salão, e nesse salão a gente tava assim, empenhadas, eu costurava camisetinha na época da Nil, que muitas pessoas que vão assistir, elas vão saber do que eu tô falando, muitas costureiras. E era R$ 1, e a gente trabalhava até meia-noite, 1 hora da manhã. Aí ela parou, quebrou, e eu quebrei atrás, né? Uhum. Porque eu dependia, eu sempre costumo sempre falar para as pessoas que estão começando, para quem está nesse ramo, nunca ficar com um cliente só. Ah, o cliente chega, promete para você. Não, se você ficar trabalhar só para mim, eu vou manter você. Mentira, você quebra. Então esse é o conselho que eu dou. Foi, eu acreditava nas pessoas, acreditava nas promessas e eu quebrei muitas vezes, entendeu? Morando lá na chácara, quebrei na pandemia, mas aí eu falei: o que que eu vou fazer na pandemia? Máscara. Ah, máscara. Que legal. Comecei a fazer máscara e arrasei com as máscaras. Foi, eu acredito que muitas costureiras abriu a mente delas na pandemia. Eu sempre falo que a pandemia, para muitas pessoas, foi ruim, foi, mas para muitas pessoas abriu as portas. Porque eu tive esse start, sabe, de empreendedorismo na pandemia. Porque na pandemia, porque assim, ó, o verdadeiro empreendedor é aquele, no meu ver, tá? É Uhum. aquele que arruma estratégia para tudo. Ele vê Tudo, oportunidade no caos. não é? É. É. Então, quando você tá naquele caos, ele acha uma coisa. Esse é o verdadeiro empreendedor. Então, para você que está me assistindo aí, lembra disso. Quando você fala assim, ó, acabou. Não, não acabou. Não acabou. É aí que começa, sabe? É aí. Porque eu, eu comecei a fazer máscara e, nossa, vendi até para Campinas. Já era pegar uma motinha salvadora dele e ia até para Campinas levar a máscara É porque eram umas máscaras de descoladas, né? tecido. Tipo assim, tinha cor, tinha personalização. Eu lembro que eu É, custava algumas máscaras na época lá. é, é. Aí superei, consegui sustentar, segurar bastante coisa mesmo com as máscaras. Depois daí, lá na casa, estava muito ruim. Então nós decidimos na chácara, né? Pra gente trabalhar. Então nós decidimos, eu cheguei nos meus irmãos e falei para eles, olha, a casa tá fechada, já fazia muito tempo que a casa estava fechada. Se vocês deixassem eu entrar lá, eu ia dar uma arrumada na casa e entrar na casa só para costurar. E aí eu fui, eles deixaram e eu dei uma reformada na casa, eu e a Elide e minhas meninas, tudo, e comecei a costurar lá na casa de novo. Mas não morar. Morar, eu fiquei na chácara. Eu costumo também dizer uma coisa: é gratidão sem fim por todos que se envolveram no meu negócio. Desde meus pastores, sabe? De amigos, filhos, família, meus irmãos. Meu irmão, ele é pedreiro, ele me ajudou muito, sou muito grata a ele, sabe? Eh, ele sempre esteve comigo, sabe? Minha irmã, nossa, eu sou assim muito grata. Uhum.
E aí, voltei lá para casa e começamos a costurar. Aí a Elide, aí a gente eu não conseguia, gente, era incrível. Chegou uma hora, a gente ficou sem serviço, sem costureira, sem. É um caos, sabe? Foi um caos. Aí a gente falou: olha, não dá, a gente vai ter que. Aí ele falou: olha, eu vou sair, né? Porque eu vou arrumar um serviço. Porque as pessoas prometem. Enquanto tem, você tá ali trabalhando. E quando não tem, você não tem nada. E eu fiquei sozinha, costurando na casinha. Mas costurava algumas coisas só para mim mesmo, que só uma costureira só, né? Não faz verão, né? Que nem a andorinha não Uhum. faz verão. Aí chegou uma outra amiga minha, a Alveni. Mairi, eu junto com as minhas 3 máquinas que eu tenho, você tem as suas, e vamos costurar nós duas. Bora lá na casa de novo. Aí entra o Rafael na minha vida. O Rafael, ele é um empresário, hoje está muito bem. E o Rafael chegou lá, não sei quem foi que falou para ele de mim, que eu costurava. E o Rafael chegou lá e falando para mim: olha, Marli, eu tenho essas calças aqui, essas roupas fitness, você faz? Não, eu não faço roupa fitness, faço modinha. Mas você não quer costurar, tentar? Eu falei: não, moço, falei, não dá. A gente tava costurando modinha, fazendo um monte de coisinhas lá. Ah, tenta. Isso foi em novembro. Aí em novembro a Alveni falou: Marli, eu vou sair, porque eu vou abrir uma coqueteria com a minha filha. Falei: meu Deus do céu, sozinha de novo. Aí eu passei dezembro, quando foi em janeiro, o Rafael me procurou de novo. Que ano? Nossa, Foi depois da pandemia? foi Então depois, foi 23, há por aí. 5 anos atrás. 20. Ah, tá. Então 20, 22. Por aí. Isso. Opa, deixa eu fazer uma pausa rapidinha aqui. Você tá gostando dessa conversa até agora? Porque toda vez que a gente grava um episódio do Gestão Sem Gravata, acontece uma coisa muito interessante. A gente percebe quantas histórias boas existem dentro das empresas, histórias assim de quem começou pequeno, histórias de quem enfrentou dificuldade, histórias de quem insistiu quando muita gente desistiria. E aí surge uma pergunta importante: quantas dessas histórias ninguém conhece? Quantas empresas incríveis continuam invisíveis simplesmente porque nunca contaram a sua história? Hoje, quem compartilha conhecimento e quem cria conteúdo sempre sai na frente. O podcast virou uma das ferramentas mais fortes para construir autoridade. Foi por isso que criamos o Spaces Studios, um espaço preparado para gravações profissionais, com câmeras, iluminação, áudio tratado e equipe técnica acompanhando toda a gravação. Assim você pode ficar focado no mais importante, que é o quê? A conversa, o bate-papo, o compartilhar, o contar a sua história. Se você também quer gravar o seu podcast, o seu programa ou criar o seu conteúdo profissional para a sua empresa, aponte o celular para o QR Code que está aqui aparecendo na tela e saiba mais. Veja quantas opções de cenário temos disponíveis ou acesse o spacesstudios.com.br. E agora sim, vamos voltar para o nosso episódio. Ele falou assim: e agora? Né? Porque eu falei para ele, agora não dá para pegar teu serviço, porque eu tinha muita coisa. Eu falei: em janeiro a gente fala, porque janeiro é fraco. E em janeiro esse menino me procurou e aí eu comecei a fazer umas peças para ele. Tentar. E aí logo ele falou para mim: olha, então vou fazer o seguinte, precisar a gente compra a máquina certa para fazer, né? Porque até então eu tinha um overlock. E para fazer o fitness precisa da máquina ponto cadeia, uma overlock ponto cadeia, que elas têm 2 agulhas. Eu explico assim porque muita gente não sabe
né, como que é, porque às vezes pensa que qualquer máquina é. Não, não é. Tem máquinas específicas para tal roupa, né? E o Rafael começou a trazer roupa para mim, e aí que começou a bênção. A bênção, Deus, toda a entrevista que eu dou, tudo que eu falo, que eu faço, eu não deixo de agradecer a Deus, porque Ele é o que causou toda essa bênção na minha vida, só Ele mesmo. E eu fui e tem uma prima minha, a Cidinha Paiva, e Deus incomodou ela, e aí ela mandou para mim, que Deus tinha falado para ela, que era para mim jogar uma rede muito grande no mar, que eu ia precisar de muitas pessoas para me ajudar. E ali eu chorei muito naquele dia. Eu lembro assim que eu fiquei impactada com tudo aquilo que eu vi. E eu falei: um dia eu vou ser rica. Eu sempre falei isso. Mas eu não sabia que riqueza era o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, sabe? De repente veio a Ariane, minha sobrinha, e aí ela falou: eu vou costurar com a senhora, tem serviço? Tem. E o Rogério chegou em mim e falou para mim, ó, antes da Ariane, né? O Rogério falou para mim, ele falou: ensina eu a costurar, Marli. Eu vou, nas minhas horas vagas, eu ajudo você. Eu. Essa coisa é uma coisa que me pega, porque o Rogério, ele foi assim, um homem que sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou em tudo, tudo que as minhas loucuras, sabe, minhas fantasias, ele sempre me acompanhou. E para mim, assim, naquela época, naquele momento que eu estava, ele foi o único cara que acreditou em mim, sabe? Porque realmente, minhas filhas, Sadinha, elas tinham que trabalhar. A gente trabalhava, trabalhava, não via dinheiro. Eu lembro uma vez que a gente tinha, acho que umas 5 costureiras, e de repente nós pagamos tudo elas, ficamos com 35 centavos. Ele, tadinho, ele sentou lá e eu comecei a ensinar ele. Aí veio a Ariane e falou: sai daí. Aí eu já tirei ele logo, sabe? Falei: Rogério, a gente já tem uma costureira aqui, então você sai e deixa ela costurar, porque a gente não tinha máquina. Eu, além, né, de costurar, eu ainda cuidava das crianças, porque minhas filhas trabalhavam, então eu tinha que buscar a criançada para creche. Aí a Natiara falou: mãe, não, eu vou sair do serviço. Ela trabalhava na Ambipar e a Runa trabalhava na Compolux. Falei: não, filha, não vai. Não vai. Aí ela falou: não, eu vou, porque eu preciso cuidar dos meus filhos também, e a senhora costurando. E tinha dia que eu estava costurando, eu esquecia de buscar as crianças na escola, porque você fica muito envolvida no Uhum. sistema. E a Runa também, eu pegava a Lívia na escola, e aí elas saíram todas do serviço e falou: mãe, nós vamos costurar com a senhora. E nós vamos levantar, vamos fazer isso aqui virar um império. Porque a confecção, você não consegue trabalhar só você. Para crescer, você tem que ter pessoas, tem Uhum. que ter braço. E aí começou. Um vindo, e aí eu tinha que comprar máquina, e o Rafael comprava a máquina para mim, e nós pagava, descontava nas fações. A gente costurava, descontava, e ele ia trazendo, injetando máquina. Deixa eu entender uma coisa nesse ponto. O Rafael, ele chegou então depois da pandemia, sugeriu você fazer a costura de roupa fitness, mas ele já tinha uma marca que ele trabalhava e trouxe essa marca para você poder fazer a parte de Só costura, produção dele, só costura. certo?
Aí você começou a fazer, você foi pegando o jeito de fazer roupa fitness, teve até que trocar maquinário, né? Com agulha, como Sim, você está explicando. E desse ponto para frente eu queria entender o que foi acontecendo em relação à marca, o Rafael, como que foi crescendo as vendas, quem que faz venda lá para você ter pedidos para poder conseguir produzir? tá. O Rafael, ele tem uma marca e aí a gente só costura para ele, Uhum, tá? Então ele nos paga, né, fação, as roupas. E até aí, né, eu só passei a costurar somente pro Rafael, uhum, só. Ele trazia e aí fomos crescendo. Fomos aumentando, aí eu tinha dinheiro para pagar todo mundo. uhum, Então nós ficamos num processo lá na casa, fazendo, costurando somente para o Rafael. Abandonei tudo que eu tinha para ficar só com ele. Só que aí é aquele negócio, né? Eu tinha aquele sonho de ter a minha marca. uhum, Até que um dia a Ariane, ela tinha um amigo que é o Lucas. E o Lucas estava no Brasil visitando a avó. E ele queria conhecer uma costureira para dar umas explicações para ele. Aí a Ariane falou: mãe, eu posso trazer ele aqui? Falei: pode. A minha sobrinha foi, trouxe ele lá na confecção. E conversa vai com o Lucas. Ele falou: vamos ser sócio? Vamos abrir uma marca? Falei: ai meu Deus. Ele falou: eu entro com o tecido, a gente. Ele falou: eu desenho os modelos e aí a gente faz acontecer? Ou não, eu já tinha, né? Eu falei, pensando, ele falou: pensa, eu vou embora para Inglaterra tal dia, e até lá a gente conversa. Eu falei: tá bom. Pensei. Falei: ai meu Deus, meu sonho se realizando. Olha a rede, né? Eu jogando a rede. Pensamos no nome e surgiu a Fitzy. Hoje, para vocês entenderem, eu ainda costuro para o Rafael. Eu costuro para o Rafael porque a Agapantos, ela tem que girar uhum, costuras ainda. Porque eu não tenho hoje uma produção gigante para acompanhar todos os funcionários que tem lá. Eu ainda não tenho uma produção minha só da Fitzy, uhum, entendeu? Para rodar. Então, roda Fitzy, roda outras marcas que eu faço, uhum. entendeu, Entendi. Marcelo? Então, lá. E aí começamos essa luta. Pessoal, que história emocionante, né? Vocês estão curtindo? Se tiver mesmo, já deixa o like aqui pra gente e continua assistindo que tem muita coisa pra acontecer aqui ainda. E agora a gente chegou naquele quadro nosso, o quadro Na Lata. Aquele quadro que você já conhece. Eu vou fazer as perguntas pra ela e ela só pode responder sim ou não. Não vale outra coisa, certo? Tá preparada, Marli? São 10 perguntinhas. Vou até tomar um pouquinho de café Toma aqui. um golinho de café. Ai, meu Deus. Vamos lá então, ó. Mas aqui tá tranquilo, tá? A primeira pergunta é a seguinte. Lembra, só pode falar sim ou não. Ok. Você já tomou uma decisão importante mesmo sabendo que podia dar errado? Sim, Já fingiu estar confiante quando estava morrendo de medo? sim, Já pensou, não aguento mais isso aqui? sim, Você se cobra mais do que deveria? sim. É tudo sim, gente, tá vendo? Já confiou em alguém e depois se arrependeu? Sim, muito, Já teve vontade de largar tudo e sumir por uns dias? muito, sim. Você sente que o sucesso traz mais pressão do que tranquilidade?
Sim, Já aceitou um trabalho que não queria, mas teve que aceitar por necessidade? sim, Hoje você diria que empreender é mais pesado do que parece? sim, Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma decisão importante? sim. Tudo sim. Tem alguma dessas perguntas que eu fiz que você quer comentar agora? Já foram as 10. Se você quiser só dar uma olhada, Não. Ah, esse trabalho mesmo, sabe? Que eu já aceitei aquilo que você falou das costureiras, né? por necessidade, sabe? Isso me pesa bastante. E largar tudo e sumir por uns dias, nossa, como eu queria. Não, mas é tudo sim mesmo, sabe? Uhum, Se eu não, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não, se eu mudaria alguma coisa importante, ah, sei lá, eu falei sim, né? uhum, Aqui. Eu mudaria sim, muita coisa. uhum, Mas essa pergunta, se fosse aqui a ser analisada mesmo, é, muitas coisas que eu fiz com assim, a experiência que eu tenho hoje, eu mudaria sim, porque eu ia ter um atalho, uhum, mas eu queria continuar na onde eu estou, uhum. entendeu? Mas é tudo Perfeito. sim. Perfeito. Marli, agora responde aquela pergunta de 1 milhão. Vamos lá. Se a sua empresa, tanto uma empresa quanto a outra, ou as duas, fosse um filme, fosse um personagem de uma série ou um desenho, qual seria e por quê? Olha, o Papaléguas. Papaléguas? Por quê? O Papalégua, ele calculava uma coisa, ia naquela direção, chegava lá, pum, caía, mas ele não desistia, sabe? Eu acredito que o cara que fez esse personagem, ele era um empreendedor. Porque o empreendedor é aquele que não desiste nunca. E o Papaléguas, cara, ele era assim. É, gente, as coisas que ele fazia era coisa de louco. E as coisas de hoje que a gente faz é assim. E hoje, mais ainda, eu vou mais longe ainda. Vou sair um pouquinho da caixa. Uhum. O Papaléguas corria, hein? E hoje, o que que a gente faz? É, Você tem que correr. E às vezes você acerta, e às vezes você erra. Você tem que correr muito. Eu sou uma papalégua ficar se esquivando de armadilhas o tempo todo, de né? armadilhas o tempo todo, sabe? Então, seria esse personagem. Top. E diga pra mim, qual é a ilusão que as pessoas têm, assim, no seu pensamento, a ilusão que as pessoas têm sobre empreender? De não querer, de não saber que elas vão quebrar muita cara. Acha que é um mar de rosas. Tipo assim, uma pessoa que nunca empreendeu. Sim. Então, é um conselho aqui que eu tô dando também, tá? É saber que você vai começar o seu negócio, por mais que você estude. Na hora que você coloca em prática que é o problema. A prática dói. Uhum. Empreender dói. E falando que empreender dói, o que te deu mais frio na barriga de decisão que você teve que tomar em algum momento? Que deu aquele friozinho assim na barriga. Olha, Marcelo,
A decisão foi quando eu aluguei o salão. Imagine. Um aluguel altíssimo. Falei, como? Porque na Uhum. casa já não comportava mais. Então, hoje, na confecção, na Agapantos eu tenho maquinários, estampa, Quantas máquinas você tem mais ou cortes. menos hoje lá? Calculando hoje lá, eu devo ter umas 20 e poucas máquinas. Puxa. E quantas, Mas máquinas novas. e quantas pessoas trabalham lá hoje? 16. As 16 você falou. Mas não é todas as máquinas que estão as 16 costureiras, Uhum. não. Porque eu tenho muito. Assim, eu resolvi terceirizar Uma parte. uma parte. Então agora eu estou buscando mais costureiras terceirizadas. Uhum. Então eu quero atingir ainda essa meta de terceirizar meu trabalho para muitas mães que não têm Então condições. hoje você valoriza essas costureiras, porque você Sim, passou pelo que elas sim, passam hoje. não exploro costureira nenhuma. Não exploro. E eu sempre falo para os meus amigos empresários, não explore, porque elas já são massacradas. Eu gostaria muito de abrir, sabe, um escritório e para me receber essas costureiras tão doloridas, que tem problema, eu tenho uma enfermidade nas Uhum. pernas por devido à má circulação, porque quem está atrás das máquinas sabe do que eu estou falando, sabe? Mas e é assim, é uma profissão escravizada, muito escravizada. Entendi. E falando nisso, Marli, eu trouxe aqui algumas estatísticas sobre esse mercado aí. Eu queria só compartilhar com você para a gente ver se faz sentido o que eu busquei aqui. Busquei na internet, tá? De forma aleatória, mas eu achei interessante. Aqui fala que o setor têxtil de confecção emprega hoje mais de 1,3 milhões de pessoas diretamente no Brasil. Pra você ver, ainda é um mercado muito forte no Brasil. E a gente está falando dessas costureiras. Então, tem muita gente hoje no Brasil espalhada que trabalha fazendo essa costura. É muita gente, 1,3 milhões. E aqui fala que o Brasil está entre os 5 maiores produtores têxteis do mundo, ou seja, olha o tamanho do mundo, nós estamos entre os 5. E também que o Brasil está entre os maiores produtores e consumidores de moda fitness do mundo. Eles aqui, né, as modelagens a gente faz de forma que valoriza o corpo, porque no Brasil as mulheres têm um corpo mais, vamos falar, violão do que os Estados Sim, Unidos, então tem essa totalmente diferente. pegada com tecido tecnológico, alta compressão. Então, o fitness no Brasil hoje está muito forte. Estou trazendo estatísticas, até baseado, olhando aqui para o nosso redor, a nossa cidade, a gente vê o tanto de academia que abriu. Se voltar 10 anos no tempo, não era assim. Então, o pessoal hoje criou um estilo de vida através da internet, né, de influenciadores, as pessoas, também quero começar a malhar, começa a assistir vídeo como melhorar o seu corpo. Aí automaticamente começa a virar a modinha, tipo assim, pô, quero usar uma roupa bacana para ir para academia, porque a academia virou hoje um lugar que as pessoas gostam de ir bem vestida. Diferente de antigamente que as pessoas levantavam com a roupa de dormir um camisetão, vou lá malhar. Não vai, a pessoa quer pôr uma bermuda bonitinha, quer pôr uma camiseta, uma leg, uma mulher e vai. Então tudo isso está combinando, de repente, até para o seu sucesso. Eu pensando aqui, olhando para os números. A academia cresceu o número, você faz uma roupa fitness com uma marca diferente. Então, bem interessante, né? Sim, sabe, na minha época, a gente veio assim de uma crença que os pais que falavam era lei, né? Então, a gente aprendeu o que eles aprenderam.
nós não tinha esse relacionamento com internet naquela época. Uhum. E eu sempre falo que, gente, hoje, os jovens que vêm agora, eles têm tudo. Por quê que eu falo isso? Eu lembro, o primeiro livro na época era aquele livro de Aze, lembra? Não sei se você se lembra, da minha época era. Foi um sucesso aquele livro, porque eles vinham falando das frutas para você comer, que fazia bem para isso, fazia bem aqui, fazia bem ali, Uhum. fazia bem aqui, não é assim? Sim. Eu lembro que eu até comprei um. Nossa. Então, hoje, e naquela época as pessoas iam para academia, né? Eu, por problemas na coluna, por problemas que davam, você tem que fazer um exercício. Hoje não. Hoje eu vejo que, como eu vendo roupas fitness, o leque que abriu foi assim muito grande, porque hoje você abre a internet, você pega vídeos explicando que se você comer um alface ou se você comer um tomate, para onde ele vai, aquela isso, aquilo, explicando, te direcionando, você entendeu? Uhum. Então você vai na academia hoje porque você sabe que você precisa fazer aquele tipo de exercício, porque tem alguém que está ali te condicionando. Uhum. Por isso que eu achei bacana, hoje se fala mais de saúde, né? O bacana é que hoje você é gordo se você quiser, você é magro se você quiser, né? Hoje você tem muitas opções. Então não é porque eu vendo roupa, você vê, olha, eu faz 4 anos o meu negócio que Uhum. alavancou, mas eu sou gorda. E demorou todo esse tempo para eu entender que eu preciso fazer uma academia, que eu preciso comer alimentação. Eu não gostava de fruta. Hoje eu já como uma fruta, porque eu sei que se eu comer aquela fruta, o carinha lá da internet falou, né? Fez lá o videozinho. É Uhum. assim. Então, mas é conscientização. Eu vejo o mercado fitness voltado para conscientizar você que você tem que, na sua vida, você tem que colocar em primeiro lugar a sua saúde. Tá certo. Por isso que eu estou hoje vendo assim, quantos danos eu fiz ao meu corpo. Mas por quê? Porque desde pequena nós não tivemos esse direcionamento. Então hoje a internet, ela é assim um leque que abre para a sua saúde. A FITSE é saúde, a Agapantos é saúde. Tanto que as minhas meninas, elas estão voltadas à saúde. Elas querem fazer isso porque tem que melhorar isso, e é bacana isso. É o estilo de vida hoje que eu percebo que essa, esse século, sabe, está voltado. Saúde. Tem que ter saúde. E isso é bacana por causa disso, né? A gente precisa, que nem eu falo, né? Que nem eu assisti um vídeo da internet, Marcelo, que você tem que tomar água de manhã. E olha que quantas e quantas e quantas vezes as pessoas falavam para mim assim: ai, Marli, tem que tomar água de manhã. Que tomar água de manhã? O quê? Você é louco, eu não consigo. Não é assim? É. Hoje eu tomo água de manhã. Porque eu assisti um vídeo na internet, Uhum. falou, né? Mas explicou assim, parecia um videozinho para criança. A água desce, aí ela faz isso, ela vai vindo Uhum. aqui fazendo isso e vai, sabe? Uhum. E eu lembro desse vídeo, olha como que ajuda, né? Então, é, eu quero continuar levando saúde para as pessoas.
o benefício, né, para as pessoas. É através de, além de roupas, né, conscientizar as pessoas. A saúde, né. Marli, então me responde o seguinte: o que esse sucesso mudou em você hoje em dia como pessoa? Mudou, me ensinou, porque mudar a gente não muda, né, mas me ensinou a humildade, porque tem muitas pessoas que sobem para a cabeça. Eu não. Eu eu sou isso aqui, sabe, eu não tenho luxo, sabe. O que mudou para mim é eu me preocupar cada dia mais com os meus funcionários, que ali tem várias famílias. Uhum. E Você se preocupa com essa hoje eu me proteção, preocupo. Sim. de tentar não deixar as coisas saírem do equilíbrio. Eu me preocupo muito com isso. Não dizer que lá é mar de rosa, não, não é. Ali é luta. Eu sempre falo que você mata um leão por dia ali, Uhum, sabe. Então, o que mudou foi isso, a responsabilidade, comprometimento, uhum, sabe. Tanto com os funcionários quanto com os clientes. Verdade, sabe. Isso mudou, assim, eu nunca quero mudar a minha essência. Isso eu não quero e não vou, eu não admito mudar a minha essência. Eu sou a Marli Negona mesmo, e muitas pessoas falam para mim assim: "Marcelo, como que você conseguiu fazer o que você tem hoje, o que você fez em 4 anos?" Que faz 40 uhum. que eu tento. Eu sei como é. Faz 45, para não falar 46 anos, que eu tento estar sentada num lugar desse aqui, maravilhoso, e estar falando para vocês, sabe. Então isso que mudou na minha vida. E que legado que você quer deixar nas pessoas? O legado, eu falo assim para vocês: nunca desista, não desistam. O não é o sim, entendeu? O não é o sim. "Ah, mas eu vou mudar, eu não quero mais, eu vou desistir. Ah, porque isso não tá dando certo. Ah, porque" não. Às vezes precisa, sabe, vir o não. É igual vendas. A venda, ela só funciona quando você ouve não. Perfeito. Marli, a gente está chegando no nosso finalzinho e eu queria te agradecer mesmo de coração por essa oportunidade de vir aqui participar do nosso humilde programa, contando a sua história. Que história linda! Você Obrigado. começou lá na infância já, com várias dificuldades que você comentou aqui. Na adolescência, perpetuou. Foi 40 anos de dificuldade, né? Aí, mesmo assim, você não desistiu, você continuou, você insistiu, mesmo dando errado, mesmo quebrando, mesmo com tudo contra, é o papalégua que você comentou, né? Cheio de armadilhas no caminho, sempre correndo Sempre e correto. conseguiu atingir o sucesso que você tem hoje, que não é o sucesso final, certo? Tem coisas para Tem muita acontecer, coisa ainda, eu tem tenho muitos sonhos. projetos, tem Sim, coisas para acontecer, para realizar ainda nessa terra, não é verdade? com certeza. Acho que é por isso que Deus me mantém aqui, É. né. Eu sempre falo que eu ainda tenho um legado nessa terra, porque todas essas coisas que aconteceu comigo, Marcelo, eu ainda estou aqui, Uhum. então eu sei que Deus tem algo ainda a eu fazer aqui, senão ele já tinha me levado. Com certeza. Então eu quero agradecer também
Você que tá aí, que ficou até o final assistindo, você viu que papo bacana, você viu que história de vida, vale a pena compartilhar esse vídeo. E eu quero pedir para você assistir o nosso programa. É toda quinta-feira, às 19 horas. A gente está aqui sempre com um empreendedor, com uma história nova, uma história inspiradora. Porque você sabe que o resultado das empresas é sempre público, mas o processo é silencioso. Você viu as coisas que acontecem para o empresário poder alcançar o sucesso. Toda empresa tem os seus números, certo? Mas antes disso, primeiro ela precisa ter o quê? Coragem. O empresário precisa ter coragem antes de ter os números. Por quê? Porque ele tem que enfrentar todo dia um leão. Então, você que é empresário, está começando, não desista. Siga o que a Marli falou aqui, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Siga confiante. E eu quero agradecer também o pessoal do staff que ficou aqui, que fez a filmagem, que vai fazer a edição. Muito obrigado a cada um de vocês. Se não fosse vocês, esse programa não existiria, certo? E agora, para o nosso grande final, eu quero pedir mais uma vez que você curta esse programa, que esse programa ficou demais. Deixa o seu comentário aqui, porque aqui, história boa não precisa de discurso difícil nem de palavra bonita. Precisa ser contada de forma simples, direta e, claro, sem Sem gravata. gravata!